Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre calor sensível, porque é o seguinte, a gente vai ter 2 tipos de calores, tá. Primeiro é o calor sensível. O calor sensível é o calor responsável por variar a temperatura, então, varia a temperatura, tá. Vou colocar aqui, varia a temperatura. E a gente vai ter o calor latente que ele, ao invés de mudar a temperatura, ele muda o estado físico, mas a gente vai ver depois, tá. Mas o calor sensível é o calor responsável por variar a temperatura de um corpo. Então, se um corpo ele perde ou recebe calor e a sua temperatura varia, esse calor é chamado de calor sensível, tá? Bom, mas é o seguinte, o que nós sabemos até agora, né? Nós sabemos que a capacidade térmica de um corpo é a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura, certo? Então, vou chamar isso aqui de equação 1. E a gente sabe também que o calor específico é a razão entre a capacidade térmica do corpo dividido pela massa. Vou chamar isso aqui de equação 2. Vamos lá. O que é que eu posso dizer, pessoal? Eu posso dizer, pela equação 1, que Q é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E posso dizer pela equação 2 que a capacidade térmica é a multiplicação entre a massa e o calor específico. É só passar multiplicando, né? Ó. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó. Então eu vou dizer que Q vai ser capacidade térmica, mas quem é a capacidade térmica? É a massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Pessoal, essa aqui é a equação fundamental da calorimetria, tá? O nome correto dela é equação fundamental da calorimetria, tá? Calorimetria, ok? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Quem é ΔT? ΔT é T final menos T inicial. Vamos lá, vamos supor que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Logo, o que é que isso faz? Isso faz o quê? Que a variação da temperatura seja maior que zero, ou seja, a temperatura está aumentando, né? Ora, como massa sempre é positivo, calor específico sempre é positivo, então nesse caso, a quantidade de calor é positiva. Então aqui, ó, o corpo recebe calor, tá? Então, ó, recebe calor. Ou seja, quando a temperatura aumenta, o corpo ele recebe calor, tá? Bom, quando a temperatura final for menor do que a temperatura inicial, isso vai implicar no quê? Que a variação da temperatura é menor do que zero. Quando isso acontece, a quantidade de calor vai ser menor do que zero, ou seja, o corpo ele perde calor, tá? O corpo perde calor, ok? Então, essa é a equação fundamental da calorimetria, é a equação que a gente vai usar com bastante frequência, e ela é a equação do calor sensível. Então, quando é calor sensível e há variação de temperatura, a fórmula que a gente usa é essa aqui, tá? Uma última coisa que eu queria falar é o seguinte, o que é que fornece calor para um corpo, né? Geralmente é alguma fonte térmica, né? Sei lá, um fogo ou, sei lá, alguma radiação, a gente vai ver qual é o tipo de condição de calor, mas alguma coisa vai fornecer calor para o corpo, né? E a gente precisa falar aqui um breve comentário sobre a potência térmica, tá? Que é a potência térmica. Pessoal, a potência térmica é a potência no qual a fonte de calor ela fornece calor para a substância. Então, por exemplo, eh, se eu colocar uma panela de água num fogão, eu posso colocar a boca do fogão baixo ou alta, né? Posso colocar chamas bem alta, bem baixa, e aí a quantidade de calor que vai ser fornecida, ela não vai ter a mesma rapidez, né? Se eu colocar o fogão baixo, né? Ali vai ter a quantidade de calor vai ser pequena, então vai demorar mais para a água aquecer. Se eu colocar o fogo alto, né, no fogão, eh, vai ser mais calor, vai ser mais será fornecido de forma mais rápida, e aí a água vai se aquecer mais rapidamente. Então a potência térmica é como se fosse a velocidade com que a energia é passada para a substância, tá?
A potência térmica, pessoal, ela é definida como sendo potência térmica a razão entre a quantidade de calor e o tempo, tá? O intervalo de tempo. Cuidado, ó. Esse ΔTzinho aqui é T minúsculo, que é de tempo. Temperatura é T maiúsculo, tá? Então, ó, a potência térmica é a quantidade de calor por unidade de tempo. Aí, se a gente olhar a unidade aqui de potência térmica, nós temos duas possíveis. Calor pode ser medido em joule. Então, coloca aqui a unidade, tá? Unidade de potência térmica. E o tempo pode ser medido em segundo, tá? Joule por segundo. Ou seja, pessoal, joule por segundo é que a gente chama de watt, tá? Então, por exemplo, se uma potência térmica de alguma fonte é de 40 watts, significa o quê? Que a cada segundo aquela fonte ela fornece 40 joules de energia. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 40 joules por segundo, tá? Uma outra unidade possível para a potência é caloria por segundo, tá? Potência térmica pode ser também caloria por segundo, mas não tem um nome específico para isso, tá? Watt é só quando é joule por segundo, então tem que ficar atento com as unidades, ok? Bom, basicamente é isso, né? Vamos fazer aqui uma questão para a gente fixar um pouco o que a gente acabou de aprender, né? A massa de 1 kg de água, ao sofrer uma elevação de temperatura de 5 graus Celsius para 95 graus Celsius, absorve o calor de aproximadamente quanto? Vamos lá. Eu sei que a quantidade de calor vai ser produto entre a massa, calor específico e variação de temperatura, ok? A massa, ele falou que é 1 quilo, ou seja, a mesma coisa que 1000 gramas, tá? Por que eu estou colocando em gramas? Porque a gente pode usar aqui, ele quer aqui em calorias, tá? E aí eu vou colocar em gramas só para... Porque a gente sabe que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. E aqui ele coloca 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius, porque é o seguinte, ó. 1 quilocaloria é a mesma coisa que 1000 calorias, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1000 caloria. Aí, ó, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas, né? Por grau Celsius. Então, se você ver, dá a mesma coisa. Divide 1000 por 1000, fica 1, tá? Mas vou colocar aqui massa em gramas, tá? O calor específico vai ser 1. E a variação de temperatura vai ser o quê? 95 menos 5. Ó, ΔT é T final menos T inicial. T final é 95. T inicial é 5. Então, isso aqui dá o quê? Dá 90 graus Celsius. Então, fica vezes 90. Então, Q é igual a 90, com mais 3 zeros, fica 90.000 calorias, né? Aí, ó, a gente observa aqui que a gente não tem esse item aqui, tá? Que aqui, ó, tem 90.000 quilocalorias, né? Só que eu posso escrever isso aqui como sendo 90 vezes 10 elevado à terceira, né? Porque aqui é 1000, eu posso escrever como 10 elevado à terceira, caloria. Só que 10 elevado à terceira é uma potência para o prefixo K, né? Então, Q é igual a 90. 10 elevado à terceira é a mesma coisa que K, então fica quilocaloria. Né? Então, a resposta correta aqui para a questão é o item B, ok? Cedem-se 784 calorias a 200 gramas de ferro, que estão a uma temperatura de 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro vale 0,114 caloria por grama grau Celsius, concluímos que a temperatura final será de quanto? Muito bem, pessoal. O que nós temos aqui é que uma certa quantidade de energia é fornecida, né? Ele já te dá a energia que é fornecida, ok? E aí ele quer qual é a temperatura final que será atingida, tá? Então, primeiro passo, vamos anotar aqui os nossos dados, tá? A massa é 200 gramas, então a massa é 200 gramas. A quantidade de calor é de 684 calorias. A temperatura inicial é de 10 graus Celsius. E o calor específico do ferro
é de 0,114 caloria por grau Celsius. Então, ele quer a temperatura final, né? Vamos lá, a gente sabe que Q é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, ou seja, Q é massa vezes calor específico que multiplica o T final menos T inicial. Então, vamos só substituir os valores, tá? Vamos lá, Q, a gente sabe quanto é. Q é 684, fica 684 vezes a massa, que é 200, vezes calor específico, que é 0,114. Eu vou colocar 0,114, que multiplica a temperatura final, que é o que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial, que a gente já sabe que é 10, né? Vamos lá. Pessoal, 200 vezes 0,114, isso aqui dá 20, vou ficar 184, sempre 184. Então, 200 vezes 0,114 dá 22,8, tá? Que multiplica T menos 10, ok? Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar multiplicando ou pode ser dividindo, né? Deixa eu ver, 684 dividido por 22,2, isso aqui vai dar em torno de 30, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver como eu posso fazer aqui. Eu vou descer dividindo, tá? Vai ficar 684 dividido por 22,8. Isso aqui é igual a T menos, T menos 10, né? Pessoal, aqui, o que eu vou fazer é olhar para o seguinte caso. Ó. A gente tem 22,8, né? Eu vou arredondar isso para 23, tá? Por que que eu vou arredondar? Eu vou arredondar porque os valores aqui, ó, eles não estão tão próximos, tá? Então, eu vou fazer esse arredondamento aqui. Então, vai ficar 684 dividido por 23, né? Isso aqui é igual a T menos 10. Pessoal, a dica que eu dou é porque é o seguinte, ó. Obviamente, lá na prova, se você for fazer, você não vai ter uma calculadora. Então, geralmente, às vezes eles dão um número mais bonitinho, né? Mas a ideia, pessoal, para você não ficar sofrendo com divisões complicadas, tá? Você olha para os itens e vê se esses valores estão muito próximos. Se não estiverem muito próximos, você pode arredondar, tá? E aí você vai ter um valor aproximado. Você vai pegar o item que está mais próximo da questão, né? Vamos lá. 684 dividido por 23 dá algo em torno de 30, tá? Então vai ficar 30 igual a T menos 10. Então aqui eu tiro que T é igual a 40 graus Celsius, né? Porque passa o quê? Passa o menos 10 para o lado esquerdo, fica 30 mais 10, 40. Ok? Então, pessoal, às vezes você encontra uma questão no vestibular ou no Enem, ou numa prova específica, e aí você tem números muito complicados, né? Só que a ideia é você olhar justamente para os itens, tá? Você olha para os itens e vê se você consegue arredondar alguns valores para ter maior facilidade com a divisão. E o valor que você encontrar, você vê o que está mais próximo do item em questão. Aí você marca aquele item, tá? Vamos lá, vamos para uma próxima aqui. Um corpo de 500 gramas se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Vamos lá. Pessoal, a gente sabe que Q é mc vezes ΔT. ΔT é T final menos T inicial. Como o T final aqui é 30 e o T inicial é 25, então você sabe que o ΔT é 5 graus Celsius. A massa é de 500 gramas, tá? A quantidade de calor fornecida é de 5.000 calorias. Que mais? Pronto. Aí vamos só usar a fórmula, né? Q é igual a 5.000. A massa é 500. O calor específico é o que a gente quer descobrir, né? E a variação de temperatura é o que? É 5, né? Então, vou cortar
um zero daqui com zero daqui, fica 50 é igual a... Ficou 5 vezes 5, ficou 25 vezes C. Então, C vai ser 50 dividido por 25. Isso dá o quê? Dá 2. Ou seja, o calor específico é 2 calorias por grama graus Celsius. Ok? Então, vamos para a última questão aqui. Uma pessoa bebe 500 gramas de água a 10 graus Celsius. Admitindo que a temperatura dessa água é 36,6, responda. Item A. Qual é a energia que a pessoa transfere para a água? Pessoal, a pessoa vai beber a água, tá? E dentro do corpo, essa água vai ser aquecida devido à temperatura do nosso corpo. Como o nosso corpo ele vai funcionar como um reservatório térmico, tá? Ou seja, o nosso corpo ele não vai reduzir a temperatura porque a gente bebeu água gelada, tá? Então, o que vai acontecer é que a água ele vai chegar à temperatura final equivalente à temperatura do nosso corpo. Então, ó, a quantidade de calor é massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Então, ó, a temperatura final da água vai ser justamente o quê? 36,6. Então, vai ficar ΔT é igual a 36,6 menos 10 graus Celsius. Isso que vai ficar o quê? Igual a 26,6 graus Celsius. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a quantidade de energia que a pessoa vai transferir para a água, né? Então, ó, a quantidade de calor vai ser a massa. A massa é quanto? É 500 gramas. O calor específico da água é 1 vezes 26,6. Vou fazer o seguinte, ó, isso vai ficar 50 vezes 266, né? Mesma coisa, né? Porque eu pego um 10 dali e passo por 26,6 multiplicando, né? Aí fica 266 vezes 50. Isso que dá o quê? Dá 13.300 calorias, né? Então, a quantidade de calor que nosso corpo vai fornecer para a água vai ser 13.300 calorias, tá? Quanto é que é isso em joule? Né? Ele está dizendo o seguinte, ó, uma caloria é igual a 4 joules, tá? Então, basta você multiplicar por 4. Então, fica que vai ficar 13.000 vezes 300 vezes 4, só que agora é joule, porque uma caloria é igual a 4 joules. Então, a quantidade de calor em joules vai ser de 53.200 joules. Muito bem, vamos para o item B. O item B é: caso a energia absorvida pela água fosse totalmente utilizada para acender uma lâmpada de 100 watts, durante quanto tempo ela permaneceria acesa? Ó, pessoal, então ele está dizendo o seguinte, ó, imagine que essa quantidade de calor que foi fornecida para o nosso corpo, se fosse usada para acender uma lâmpada de 100 watts, quanto tempo ia ficar acesa? Pessoal, se uma lâmpada tem 100 watts, então item B, é o quê? Se ele tem 100 watts, é 100 watts de quê? De potência. E a potência é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Ora, se a potência é 100 watts, aqui vai ficar aqui, quanto é que é aqui? É 53.200. Cuidado. Como a potência está em watts, eu não posso colocar em caloria, tem que colocar em joule. Então fica 53.200 dividido por ΔT. Aí eu vou cortar aqui, ó, um zero daqui, um zero daqui, com um zero daqui e um zero daqui. Então ΔT passa multiplicando, fica ΔT é igual a 532 segundos, né? Bom, vamos colocar isso para minutos. Pessoal, se você tem algo em segundos e você quer passar para minutos, o que é que você faz? Você divide, né? Divide por 60. Então, dividindo isso aqui por 60, dá o quê? Vai dar 8,86 minutos, tá? Então, essa lâmpada ficaria acesa durante 8,86 segundos, ou seja, quase 9 minutos, né? Ok? Então, basicamente é isso.